Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que motivou a enorme queda do Ibovespa de 3% nesse primeiro pregão do ano de 2023, gerando aí uma queda de mais de 4% em Banco do Brasil, mais de 6% em Petrobras e também uma fortíssima queda de 7% em Taurus Armas. O que será que está acontecendo? Primeiro dia de pregão e já ocorre uma desvalorização agressiva na maioria das ações negociadas na nossa Bolsa de Valores. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Como eu antecipei para vocês, hoje o Ibovespa fechou com uma queda de 3%. O Ibovespa Futuro fechou a 3,32%. E aí, então agora o Ibovespa está negociado ali na casa dos 106, 107 mil pontos. A bolsa norte-americana também caiu um pouquinho, mas foi bem pouco. Então foi uma queda motivada pelo contexto local, contexto doméstico. E o dólar teve uma alta aqui também interessante. Saiu de 5,29 para 5,36. Aqui é o exemplo claro de correlação negativa entre dólar e Ibovespa. Quando Ibovespa cai, o dólar sobe. E quando o Ibovespa sobe, o dólar cai. É claro que isso é apenas uma tendência, não ocorre 100% das vezes, mas como é uma tendência, há grande probabilidade de acontecer como ocorreu na presente data. Além da forte queda que ocorreu nas ações das estatais, como antecipei aqui para vocês, tivemos essa queda forte na Taurus. O Ibovespa hoje foi praticamente queda em todos os seus ativos. A Alupar caiu, Banco do Brasil, como eu falei, Bradespar não, porque Vale acabou não caindo. A Vale subiu 0,59. Banrisul caiu 2%, Cielo caiu, Cosan caiu 5%, Copel caiu mais de 3%, Cogna caiu, Semig também caiu, Copasa, o IRB acabou subindo um pouquinho, Itaúsa caiu um pouquinho, Klabin fechou sem volume, Irani caiu quase 3%, Marfrig caiu 3,91%, o varejo caiu, Magalu caindo quase 6%, Indústrias Home caiu mais de 3%, Santander fechou praticamente estável, Sanepar caiu um pouquinho, 1%, as transmissoras também caíram bem pouquinho, a Uzi Minas teve uma queda e Vale, como eu disse para vocês, subiu um pouquinho. E o grande motivo dessa queda foi o revogaço realizado pelo Lula já no primeiro dia, gerando aí sinais e um temor no mercado de um governo mais intervencionista. Além disso, as taxas de juros acabaram tendo bastante volatilidade, algo que acaba acontecendo com os juros da renda fixa quando há medidas governamentais que mexem com o humor do mercado. Mas antes de continuar, deixa eu lembrar aqui a vocês que a declaração anual do imposto de renda deve ser entregue até o final de abril. E você que mesmo que investiu apenas R$1.000, R$100 em ações ou fundos imobiliários, precisa declarar os seus ativos no imposto de renda. E mesmo que você não tenha tido nenhum lucro, não realizou lucro, nada, você ainda precisa declarar. Pagar o imposto é uma coisa, declarar é outra. Você não está desonerado dessa obrigação. E vocês bem sabem que a declaração é um tanto quanto complicada. A Receita Federal não facilita nada para você. E aí muitas vezes você precisa do auxílio de um contador, e esse aqui é o Igor, o contador que eu confio, é parceiro aqui do canal. Ele tem mais de 10 anos de experiência em renda variável, então desde ações, fundos imobiliários, estoques, BDRs e assim por diante. A gente sabe que entre os contadores aí do mercado é muito raro encontrar alguém que seja especialista em renda variável, por isso que eu recomendo alguém que de fato vai poder te auxiliar nessa matéria. Portanto, siga o Igor no Instagram, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Eu mesmo sigo, ele traz muito conteúdo de valor gratuito e ele vai poder te prestar uma assessoria ali a contento. Continuando aqui, o que aconteceu no mercado? O Lula já de imediato editou mais de 50 decretos, realizando diversas medidas, revogando normas produzidas pelo governo Bolsonaro, indicando aí uma eventual postura mais intervencionista na economia. E aí isso gera uma expectativa de maiores gastos públicos, maiores investimentos públicos, consequentemente maior inflação, já que para que o governo possa gastar mais, ele precisa se endividar ainda mais. Endividamento público significa inflação. Afinal, para o governo se endividar, ele precisa, no geral, emitir mais moeda. E como que ele geralmente faz isso? Ou aumentando sua arrecadação através de maiores tributações, algo que é bem impopular, ou ele realiza emissão de mais títulos públicos com prêmios maiores, juros maiores. Isso aí então aumenta o endividamento. E para pagar essa dívida, o que ele faz? Ele emite moeda. Assim como ele pode fazê-lo para pagamento de aposentadorias e pensões no âmbito da Previdência Pública. E uma medida aqui que acabou até surpreendendo o mercado foi a desoneração dos tributos sobre combustíveis. O Lula manteve ali por meio de
hoje, medida provisória, a isenção de tributos federais sobre combustíveis, PIS, COFINS e CID. Para gasolina e etanol, essa medida vai viger até o final de fevereiro. No caso do diesel, até o fim do ano. Tivemos aí decretos alterando a estrutura organizacional dos órgãos da Presidência da República, de ministérios, e aqui fica muito claro que a intenção do Lula é aparelhar cada vez mais o Estado, principalmente com o uso ali de 37 ministérios no total. Mas a grande paulada que fez as estatais despencarem, Petrobras mais de 6%, foi um despacho do presidente, agora não se trata mais de presidente eleito, é presidente já empossado, proibindo qualquer privatização que tenha sido iniciada, ao menos até mesmo estudos de privatização no governo Bolsonaro, determinando então que fosse barrada a privatização dos Correios, a EBC, que é a TV Lula, Dataprev, a Nuclebras, a Serpro, a Conab e também a Pré-Sal Petróleo. Ou seja, nada de privatização. E aí, como mercado especulativo, até mesmo o Banco do Brasil, em que nunca se cogitou a sua privatização, também acabou caindo. E no caso da Taurus, essa queda de 7% foi motivada por outro decreto do Lula revogando as medidas do Bolsonaro a respeito de armas e munições. Com o novo decreto do Lula, o decreto 11.366, passou-se a restringir novamente a compra de armas e de munição para caçadores, colecionadores e atiradores, cancelando novos registros de escolas de tiros até que o Estatuto do Desarmamento seja reeditado. E aí o Lula suspendeu todos os registros concedidos para aquisição e transferência de armas de fogo para caçadores, colecionadores e atiradores. Então, no geral, o CAC, caçadores, colecionadores e atiradores, foram prejudicados por essa medida desarmamentista do Lula, que já era esperada, para ser bem sincero. Só que veio já numa primeira paulada no primeiro dia de governo. O Lula até mesmo proibiu e já bloqueou renovações de registros e aquisição de munições e armas até regulamentação dessa situação. E aí por isso Taurus, cuja atividade principal é a produção de arma de fogo, acabou despencando. Mas detalhe, o mercado já poderia prever essa situação que vai impactar na receita da Taurus, mas é um impacto pequeno, da ordem de 10 a 15% do que a Taurus vende aqui no mercado interno. E veja só um detalhe, a Taurus nesse ano está caindo quase 50%. Portanto, o mercado já deveria ter previsto, e na verdade já previu, esse intervencionismo do Lula na questão do desarmamento. Portanto, a queda hoje foi bastante especulativa na minha visão. Você pode adotar a narrativa que quiser, mas o fato é que nos fundamentos de Taurus nada mudou. A companhia depende muito mais das exportações para os Estados Unidos do que a receita no mercado doméstico, que acabou crescendo nesse último ano apenas como uma estratégia temporária da Taurus para compensar a queda na demanda dos Estados Unidos por armamento, mas uma queda temporária. E aí, como a Taurus sabe que não dá para ficar dependente do mercado doméstico, principalmente com o Lula no poder, é óbvio que ela já está se movendo para não deixar com que grande parte da sua receita fique dependente do Brasil. E aí, na minha avaliação pessoal, não é recomendação, Taurus abaixo dos R$13 acaba sendo uma oportunidade. Isso é o que eu acabei avaliando, por isso comprei apenas 100 ações com uma gestão de risco aí de 1,92%, posso comprar até mais R$10 mil em Taurus. Agora estou perdendo 2,59%, eventualmente eu posso aumentar a posição na companhia, que segue aí com margens excelentes e vai continuar com margens excelentes. Na minha visão aqui, ó, apresentando aí um indicador EV sobre EBIT de 2, pode subir para 3 ou até 4, ainda assim vai estar descontada. Mas é uma ação de maior risco, por isso a necessidade de bastante gestão de risco nessa empresa. Em relação à Petrobras, eu já comentei aqui com vocês que eu vou deixar essa posição em quarentena aqui na minha carteira. Não vou realizar nenhuma nova compra, até porque já cheguei na minha gestão de risco máxima, até a ultrapassei. E até que se defina a questão da política de preço da Petrobras, não vale a pena nenhum novo aporte e poderei vir a aportar só se eventualmente ela despencar ali para casa dos 15, 16 reais. Algo que não dá para prever, mas eu só posso violar minha gestão de risco quando o preço justifica. Mas então, será que chegou a hora de sair da Bolsa Brasileira? O Lula já demonstrou que vai destruir a Bolsa? Veja só, essa queda aqui veio a partir de medidas concretas do Lula. Só que essas medidas, esses decretos, já eram esperados. Não veio nada ali que pudesse surpreender. Todo mundo já sabe e já sabia que ele agiria dessa maneira. Portanto, nada mudou
entre a vitória das eleições e até agora. Por isso, continuo aportando na Bolsa Brasileira. É o foco dos meus aportes majoritários, 75% dos meus aportes. Apenas o restante eu vou diversificar em Bitcoin e estoques ativos no exterior, a fim de ficar parcialmente protegido em dólar e em outra moeda que é não fiduciária, que é o Bitcoin. Sabedor de que a Bolsa Brasileira continuará dando grandes oportunidades com toda essa volatilidade em razão das medidas intervencionistas do Lula, isso aí vai abrindo espaço para acumular muitas ações a preços baixíssimos aqui na B3. Fazendo com que você fique rico sem perceber. Por que sem perceber? Porque você vai acumulando muito mais ações a preços baixíssimos e quando ocorrer um novo ciclo de alta no Brasil, já que o mercado é cíclico, você que não viu seu patrimônio se valorizar vai ver o seu patrimônio muitas vezes duplicando ou até triplicando de valor, porque você teve a paciência de comprar no momento de acumulação ou de tendência de baixa, como é o momento atual da B3. Portanto, nada mudou, foco na estratégia de dividendos, comprando boas ações a preços baixos que paguem bons dividendos. E só eventualmente diversificando em algumas oportunidades, como eu acabei diversificando em Taurus, que também vem pagando e continuará pagando dividendos. Assim como a Irani, que inclusive passou a integrar o índice de dividendos da B3. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou dessa queda do Ibovespa? O que você tem feito com o seu dinheiro e com os seus investimentos? Conta aqui para mim, Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!